Olá, o meu nome é Clara. Eu vim contar um outro relato que aconteceu comigo na minha infância. Eu moro em Tocantins e tenho 35 anos de idade. Isso ocorreu quando eu tinha cerca de 12 anos. Na época, eu morava em Rondônia com a minha mãe e o meu irmão mais velho que tinha 15 anos de idade. Mesmo os meus pais estando separados, o meu pai era muito presente em nossas vidas. A minha mãe estava procurando uma casa nova, pois a que vivíamos era alugada e o proprietário desejava vendê-la. Então meu pai recomendou 4 lugares com casas para alugar e acompanhou a minha mãe a cada visita. O meu irmão e eu também fomos juntos. Foi então que encontramos uma casa linda e disponível para alugar. O meu pai parou em frente e demos uma olhada por fora. E ficou evidente o quanto a minha mãe ficou encantada com aquela casa. Pegamos o número do proprietário e entramos em contato. No dia seguinte, nós 4 fomos visitar a casa por dentro. O dono que nos mostrou a casa era bastante simpático e minha mãe ficou impressionada com a residência. A casa tinha 3 quartos, 2 banheiros, uma sala, uma cozinha e um quintal grande e bem cuidado. Eu devo admitir que era realmente uma casa muito bonita. Quando o dono mencionou o preço do aluguel, tanto a minha mãe quanto meu pai ficaram surpresos, pois uma casa bonita daquele tamanho estava com aluguel muito acessível. A minha mãe então perguntou novamente para confirmar se o aluguel era realmente daquele valor. E o dono confirmou que sim. A minha mãe então disse: uma casa grande assim, bonita e barata desse jeito? Isso me parece bem estranho. Até o meu pai concordou e o dono explicou: então, eu estou alugando a casa por esse preço porque graças a Deus eu sou uma pessoa bem-sucedida e não preciso de muito dinheiro das pessoas que vão alugá-la. Só estou alugando porque a minha avó que morava aqui, infelizmente veio a falecer há cerca de 1 ano e desde então essa casa ficou vazia. Eu não quis vendê-la pois eu tenho muitas lembranças da minha infância. Eu quero mantê-la aqui para eu poder me recordar dos bons momentos e sempre que eu puder, até voltar para relembrar os meus velhos tempos. No entanto, eu estou alugando porque o meu irmão insistiu para que a casa não ficasse desocupada por muito tempo, já que a minha mãe mora em uma outra cidade que fica bem distante daqui, e ela não queria ficar com a casa também. Após ouvirmos toda a explicação do proprietário, a minha mãe decidiu então alugar a casa, e depois de 1 semana, já estávamos morando lá e aproveitando ao máximo da residência. No entanto, eu comecei a sentir uma sensação estranha, como se sempre houvesse alguém me observando, principalmente quando eu estava sozinha, já que a minha mãe e o meu irmão iam trabalhar. A minha mãe trabalhava como recepcionista e o meu irmão como ajudante de mecânico. Então eu ficava sozinha pela manhã, até por volta das 2:30 da tarde, quando meu irmão chegava. Já a minha mãe só retornava a partir das 4 horas da tarde. A cada dia que passava, a sensação de estar sendo observada só aumentava, até que um dia eu acordei no meio da madrugada sentindo alguém me enforcando. Mas não havia ninguém lá, era apenas eu. Eu tentei gritar, mas a minha voz não saía. Então eu comecei a chutar as paredes. A minha mãe ouviu as paredes sendo chutadas e correu para o meu quarto. Quando ela chegou, aquela sensação de estar sendo enforcada parou instantaneamente. Eu contei tudo o que aconteceu para ela e mostrei as marcas de mãos no meu pescoço. Então ela me chamou para dormir com ela e, graças a Deus, naquela noite eu não senti mais nada. Já no dia seguinte, a minha mãe foi trabalhar e eu fiquei em casa, já que era feriado e eu não tinha aula. Eu estudava de manhã, então eu aproveitei para dormir até tarde.
já que todos os dias eu tinha que acordar cedo. Eu acordei por volta de meio-dia e fui beber água. Em seguida eu fui assistir desenhos na televisão. Foi então que ouvi um barulho na cozinha e fui verificar. Mas não havia nada lá. Quando eu voltei para a sala, eu vi uma senhora sentada no sofá. Na hora eu comecei a tremer e o meu coração começou a acelerar. A senhora então olhou para trás e sussurrou algo no qual eu não pude escutar claramente. E simplesmente ela desapareceu diante dos meus olhos. Eu comecei a chorar e fui para o meu quarto trancando a porta. Eu esperei até o meu irmão chegar e contei tudo a ele, mas infelizmente ele não deu ouvidos ao que eu estava falando. Em seguida ele foi para o quarto dele. O que me restou então foi esperar minha mãe chegar, e assim que ela chegou, eu contei todo o ocorrido para ela, inclusive aquela sensação de eu estar sendo observada. Após ouvir o que eu havia dito, a minha mãe me disse: "Filha, amanhã vamos à igreja e vamos pedir ao padre para fazer uma oração por mim, pelo seu irmão e principalmente por você." Então eu acabei concordando. No dia seguinte, fomos até a igreja, onde o padre fez uma oração por nós. Voltamos para casa, mas após alguns dias, a sensação de estar sendo observada havia retornado. Quando eu fui dormir, eu acordei no meio da madrugada para ir ao banheiro. Então a mesma senhora que eu havia visto na sala, agora estava de pé na minha cama. Ela estava me observando. Quando ela tentou tocar em mim, eu gritei bem alto. A minha mãe e o meu irmão correram para ver o que havia acontecido comigo. Eu estava tão assustada que eu comecei a chorar e contei o que eu vi. Desde aquele dia, eu passei a ver essa senhora por todos os cantos da casa. Ela estava sempre me observando. Até que um dia, eu estava saindo do banheiro após o banho, e quando eu abri a porta, lá estava ela na frente. Ela olhou diretamente nos meus olhos e sussurrou: "Isabel, isso é tudo meu." Eu acabei desmaiando e batendo com a minha cabeça na pia do banheiro, o que causou muita dor. Eu acordei no hospital com a minha mãe e o meu irmão me perguntando se eu estava bem e o que havia acontecido comigo. Pouco tempo depois, eu acabei lembrando de tudo o que havia acontecido e contei tudo nos mínimos detalhes. Depois de voltarmos para casa, a minha mãe perguntou a um morador antigo do bairro sobre a história daquela casa no qual a gente morava. Ele disse que morava uma senhorinha e que ela vivia sozinha e que ela praticava rituais satânicos. Ele chegou a mencionar que ela zombava de Deus e adorava o próprio diabo, praticando assim magia negra. A senhora acabou morrendo de um ataque cardíaco fulminante enquanto cuidava do quintal. Ela era muito apegada à casa. A minha mãe ficou totalmente assustada ao ouvir aquele relato e começou a procurar uma casa para alugar. Foi então que conseguimos nos mudar e desde então nunca mais eu senti aquela sensação estranha de estar sendo observada. E nunca mais eu vi aquela senhora novamente. Eu tive um avô contador de histórias e confesso que ele era um dos bons. Eu adorava ouvir as histórias dele. Nós morávamos em uma chácara, os meus pais, ele que era o pai da minha mãe e eu. Sempre que dava um pé d'água, a energia elétrica parava. Bom, na verdade ela parava até com chuvisco muitas das vezes, mas apesar dos pesares, eu até que gostava. O que importava mesmo nesses dias era a oportunidade de provocar o meu avô para que ele contasse as histórias no qual ele havia vivido enquanto morava em uma daquelas colônias de fazenda do interior. O meu nome é Pedro, e o caso que eu irei relatar aqui foi o meu avô Agenor que me contou.
em um desses dias chuvosos. Agenor Pequenino, como era conhecido na colônia, só era mesmo pequeno em estatura, mas quem o conheceu sabe da coragem que ele tinha. Aliás, coragem essa que fez com que esses relatos pudessem ser contados hoje. Digamos que ele enfrentava coisas que nenhum outro morador da pequena vila tinha coragem. O meu avô morava com a minha avó, a minha mãe, que ainda era uma criança, e os meus 2 tios, em uma casa na vila de trabalhadores de uma antiga usina de açúcar, no qual os meus tios trabalhavam. Era bem na divisa. Bom, eu acho melhor não dizer as cidades. Enfim, vamos aos fatos. Em um daqueles dias sem energia elétrica, eu pedi para que ele me contasse algo estranho de medo que ele havia vivido lá na usina. Então ele me disse: moleque, depois você vai ficar com medo na hora de dormir e sua mãe vai me encher a paciência. Eu me lembro claramente dele dizendo isso, mas eu, ansioso como sempre, eu disse que não e que ele poderia contar sem problemas. Ele me encarou e me disse: tá, mas se ficar com medo, depois eu não conto mais nada, hein? Tá entendido? Disse ele, louco para contar, mas com aquele tom sisudo. Ele se ajeitou na cadeira e começou o relato. Bem na época em que isso aconteceu, muitas pessoas estavam desaparecendo por aquelas bandas e sem deixar rastro. Nem mesmo os investigadores de polícia conseguiram encontrar explicação ou pista. Os mais céticos acreditavam que era algum maníaco matando e desovando os corpos nas matas densas que havia por lá. Já os mais religiosos e supersticiosos ficavam apavorados, juravam que era coisa de outro mundo que estava dando sumiço nas pessoas. Nós morávamos na colônia da usina, mas eu trabalhava na fábrica de uma cerâmica que ficava a 1h20 de bicicleta. Como dá para imaginar, eu saía bem cedo de casa para dar tempo de entrar às 6 no serviço. Então pulava cedo da cama, antes das 4h. Para eu partir, eu ainda tinha que alimentar os porcos que nós tínhamos e pegar os ovos no galinheiro. E foi nesse ponto que a estranheza e o mau presságio daquele dia começaram. Quando eu cheguei para apanhar os ovos no galinheiro, eu vi que o seu Teodoro, um colono que tinha mudado para a vila há poucos meses, estava parado ali perto da entrada. Ele aparentava estar bem tranquilo. Com um palheiro na boca, eu até me espantei. E com um pouco de intimidade que eu tinha com ele, perguntei em tom debochado se ele havia caído da cama. Afinal, ele trabalhava ali mesmo na usina e não tinha motivo algum aparente para acordar tão cedo. Esse tal Teodoro era um sujeito querido pela vizinhança, apesar de ser novo por ali. Além de ser sobrinho da dona Luísa, uma mulher muito estimada na vila, ele estava sempre envolvido nos afazeres da comunidade da igreja do Padre Aguinaldo, com o qual fez muita amizade rapidamente. Inclusive, ele era um rapaz de hábitos, vamos dizer, normais. Mas então, naquele dia, algo estava estranho e ele não esboçou nenhuma expressão com a minha brincadeira. Nada habitual para um bonachão. Quer dizer que o senhor, seu Agenor, não tem medo de nada? Anda armado por aí e diz que vai atirar quando ouvir coisas estranhas por essas estradas? Foi isso que ele me disse antes de eu começar a ficar incomodado com toda aquela situação. Ele me disse isso se referindo às supostas maldições e lendas que o povo de lá tinha medo, mas que eu enfrentava. Eu era mais cético. Eu sempre achei besteira tudo aquilo. É até compreensível esse medo todo que eles tinham naquela localidade, pois não existia eletricidade, TV e nem internet. Ah, menino, você não faz ideia como era. Qualquer coisa lá era assombração. Até mesmo os meus amigos, o Toninho e o Bastião, já tentaram tirar sarro de mim,
tentando me assustar com um alfange e umas roupas pretas na estrada do canavial. Talvez o Teodoro estivesse falando disso, pois foi o que eu disse aos dois sacanas, e eles com certeza devem ter contado para o povo local. Se bem que eu também fiz isso na história da noiva que aparecia de noite em um trecho da estrada que levava à colônia. Diziam que ela aparecia à noite e que fazia ruídos indecifráveis para aqueles que a encaravam. Enfim, vai saber o que se passava na mente daquele sujeito esquisito. Sim, se o senhor está falando daquela bobagem de história de noiva, com certeza eu fiz para ver o que era. E disse que se fosse realmente alguém tentando me assustar, eu iria atirar. Mas como já devem ter fofocado para o senhor, realmente eu fui adiante. E eu vi que era apenas um arbusto de folhas brancas perto de um córrego que desce da fazenda do lado. Eu respondi isso já me sentindo estúpido e reforçando que não estava entendendo aquele papo brabo dele às 4h pouca da manhã. Então ele me disse: "Ah, tá certo, seu Agenor. O senhor me perdoe o jeito. É que eu não dormi direito hoje, pois a minha tia Luísa sumiu desde ontem à noite. Ela estava voltando de charrete da fazenda dos compadres e sumiu do nada. A charrete e os cavalos estão na minha casa. Eu só passei para avisar o senhor que é bom tomar cuidado. Nunca se sabe com quem estamos lidando, já que o senhor sempre anda por essas matas no escuro." Ah, meu Deus do céu, como se eu andasse por tu quisesse, né? Aquele borra-botas aspirante a coroinha tardio tinha me transformado em suspeito por debaixo da minha fuça. Vê se pode, moleque. Então eu disse para ele: "Ó, o senhor fique tranquilo, viu, seu Teodoro? O que quer que seja isso aí, se vier para mim vai encontrar, hein?" Só respondi isso e fui saindo para pegar a bicicleta e seguir para o meu trabalho. "O seu Teodoro, se souber de alguma coisa, é só me falar. Deve ter lobo em pele de cordeiro caçando por aí." Eu falei isso e fui tomando meu rumo. Trabalhei normalmente naquele dia até às 6h pouquinho. Não era moleza não. Bom, depois do turno, eu peguei a minha barra forte e, como eu fazia todos os dias, eu rumei para casa. Era mais ou menos umas 15 para as 7 da noite. E quando eu já tinha entrado nas estradas de terra da fazenda, o sol já tinha se posto há tempos. Era um breu só. Depois que eu saí da pista que ligava as duas cidades, onde poucos postes de luz iluminavam o caminho, o resto era só mato, cana e escuridão. Só a lua mesmo para não aumentar a cegueira. E foi no cruzamento da linha do trem que tudo aconteceu. Na verdade, foi perto. Esse cruzamento, não sei se ele ainda existe, pois ficava perto de uma igrejinha abandonada. Ali tinha uma estação de trem de carga que também tinha sido abandonada. Eu diminuí a velocidade da bicicleta para atravessar os trios, quando de repente ouvi no meio do mato, perto da igrejinha, um grito estranho e uma luz clareando a parede da igreja. Quem não é curioso, né? Eu deixei a bicicleta no chão e fui caminhando bem devagar para ver o que era. Eu ainda gritei perguntando se alguém estava precisando de alguma ajuda, mas ninguém me respondeu. Chegando mais perto, eu vi que a luz era típica de um lampião. Agora estava dentro da igreja abandonada e a porta de madeira, já caindo aos pedaços, começou a se fechar. Enquanto eu escutava os gemidos, a essa altura já me pareciam ser bem de humanos e começaram a se intensificar ainda mais. Eu percebi que alguém estava jogando pedras em mim no telhado da igrejinha. Eu me lembro que eu já tinha notado também pegadas de cavalo na estrada do lado da capela. E foi aí que era quase certo que estavam querendo me assustar. Então eu gritei: "Se vocês não saírem daí agora, eu vou atirar, hein? Eu já vi que os cavalos estão amarrados ali atrás da capela. É melhor sair. Toninho, Bastião..."
Eu sei que vocês estão querendo zombar de mim de novo, né? Bom, eu não sei se eu iria atirar de fato. Só sei que o Toninho e o Bastião não quiseram pagar para ver. O Toninho abriu a porta da capelinha rindo e dizendo: "É, pequenino, o senhor não é de emendar o bigode mesmo, hein?" Nisso, o Bastião saiu de trás de um mato ali do lado onde estávamos, igualmente abobalhado e rindo. Depois disso, vocês devem estar se perguntando se é só isso, não é? Quando eu ia começar a dar uma coça neles pela brincadeira de mau gosto, é que aconteceu uma das coisas mais sinistras que eu já presenciei em toda a minha vida. Pedrinho, você tem certeza que quer continuar, meu filho? Claro, vô, pode continuar. Eu disse não tão certo disso. Então o meu avô continuou. Eu estava com a molesta naquele dia. Já era a segunda vez que tentavam me assustar. Acho que eles pensaram que com a onda de sumiços iriam me fazer cair. Eu encarei as 2 vezes, apesar de acreditar em espíritos e coisas que não podemos explicar. Até então, eu tinha uma postura cética. Eu achava que assombrações e outros seres não apareceriam assim do nada. Mas naquele dia, a minha mãe, no caso a sua bisa, provou que estava certo o tempo todo quando dizia que fenômenos sobrenaturais só acontecem com quem não tem medo. Enfim, como eu estava dizendo, eu fiquei muito irritado com eles e comecei a cuspir fogo, mas fui interrompido pelo barulho dos cavalos que estavam por detrás da igrejinha. Todos nós ouvimos um relincho tão alto e ardido que o Toninho, que ainda estava parado no degrau em frente à porta, escorregou e caiu de bunda no mato. O lampião que ele segurava para ajudar a enxergar um pouco naquele breu acabou se apagando. Os cavalos pararam de relinchar pouco antes de ouvirmos um barulho oco no chão, como se algo tivesse sido jogado na terra. Foi aí que, apesar do escuro, vimos uma criatura com cerca de 2 metros de altura sair por detrás da capela. Ela estava segurando 2 coisas, uma em cada mão. Quando se aproximou um pouco mais, nós vimos que as coisas eram as cabeças dos cavalos. Eu me lembro que eu fiquei estagnado no local. Eu estava a uns 5 metros da porta da igreja e pude ver com exatidão a hora que o Bastião e o Toninho foram levados pela besta. Eles começaram a correr em direção à estrada, perto de onde eu estava, quando a criatura os pegou pelo pescoço, rápido como o bote de uma serpente, e os arrastou para o meio da mata. Mal deu tempo de ouvir os gritos de socorro. Eles simplesmente desapareceram no escuro. Eu estava em choque vendo tudo aquilo, mas ainda consigo me lembrar daquela criatura. Além da grande altura, eu percebi o focinho enorme e pelos negros e lisos como os de um cavalo. Aquilo andava como um homem, mas era rápido, muito rápido. Assim que ele saiu de trás da igreja com as cabeças nas mãos, ele me encarou por alguns segundos antes de soltar as cabeças e dar o bote nos meus pobres amigos. Aquela coisa parecia ter olhos de gato, só que do tamanho dos olhos de um boi. A luz da lua foi suficiente para que aquele brilho medonho ficasse marcado em minha memória até os dias de hoje. Assim que eles sumiram, o barulho parou. Eu meio que retomei os sentidos. Contando para você hoje, lembro de como me senti. Era como se eu estivesse entorpecido. Era uma sensação de embriaguez. Lembro também que assim que sumiram no meio da mata, aquela sensação esquisita de dormência passou e eu pude puxar o meu revólver. Eu fui em direção ao mato onde eles desapareceram. Eu gritei pelo nome dos 2, porém eu não tive resposta. Nada podia fazer, sem ajuda, sem iluminação. Então eu fiz o que dava. Eu peguei a bicicleta,
e pedalei o mais rápido que eu pude em direção à colônia. Eu queria contar logo e voltar para lá para tentar encontrar os dois. A primeira pessoa que eu contei foi a sua avó. Logicamente, ela ficou muito assustada. Insistiu comigo para que fôssemos à casa do seu Antônio, um dos encarregados da usina. Além dele, só os donos de lá tinham telefone em casa. Então chegamos à casa do senhor Antônio, contamos a história e, apesar de um pouco desconfiado, ele ligou para a polícia e falou de todo o ocorrido. Seu Agenor, eles disseram que vão mandar uma equipe para cá e pediram para a gente aguardar. Assim que o encarregado nos disse, fomos para a casa dos dois para dar notícias às famílias. Depois resolvemos reunir os colonos na pracinha da igreja para contar tudo e aguardar a chegada das autoridades. Apesar de todos ali estarem cabreiros e me olhando torto, eu sabia que o risco era real. Era melhor ficar todo mundo junto ali. Eu era a prova viva de que o assassino que estava amedrontando aquelas bandas não era humano. Mas parecia que eu ainda precisava provar isso. Então eu gritei, perguntando se estavam todos ali. E eu me lembro claramente da sua avó me dizendo: "Ah, e o Teodoro da Luísa, Agenor, coitado. Ele passou em casa de tarde pedindo para cuidar dos cavalos da tia dele e dar uma olhada na casa, pois ele iria ter que trabalhar essa madrugada na colheita. Será que ele corre risco nesses canaviais? Ai, o menino acabou de se mudar para cá. Santo Deus!" Eu, sensível como uma mula, eu dei de ombros, cagando por que ela estava falando, pois eu estava meio engasgado com o sujeito pelo que aconteceu mais cedo comigo e ele. Nisso, mais umas 3 senhoras disseram que os maridos delas também estavam no batente naquele dia. Eu disse que tudo bem, o importante mesmo era ficarmos todos juntos ali para evitarmos mais ataques e sumiços. E nesse clima esquisito e chato de burburinhos que se formou em frente à igreja, apareceu na estrada da vila o padre Aguinaldo em seu cavalo e bem atrás dele o carro da polícia. O povo ficou alvoroçado e foi só ruído, mas eu, sempre desconfiado, acabei estranhando, pois não é comum ver o padre sair da colônia, ainda mais incomum vê-lo voltar tão tarde. Naquela altura, o relógio já marcava mais de 10 horas da noite. Enquanto o carro da polícia se aproximava da pracinha, o padre passou com o cavalo bem perto de mim, e eu notei que um pouco da manga de sua camisa branca estava debaixo da batina e dava para ser vista. Tinha uma mancha vermelha perto do punho. O padre Aguinaldo percebeu que eu vim e, meio sem jeito, deu uma puxada na parte preta da batina para esconder e lhe dizendo em seguida um boa noite fora de contexto. "Caramba, avô, como você notou isso?" "O que, moleque? A essa altura eu ainda vou precisar responder isso?" Eu fiquei quieto, eu só observei, cabreiro que só. A situação era estranha, mas não havia de ser nada. Eu sempre soube lidar bem com as minhas emoções. O meu susto já tinha passado. Eu já estava lidando com a coisa toda, só com a razão. Tudo o que eu queria era começar logo as buscas. Afinal, eles ainda poderiam estar vivos. Assim que a poeira começou a baixar, foi feita uma força-tarefa entre os homens da colônia e os oficiais de polícia. Éramos 2 equipes. Eu fiquei com a equipe que iria rastrear a parte de onde eu avistei a coisa, e a outra iria nas matas da fazenda ao lado, onde Dona Luzia tinha desaparecido na noite anterior. Enquanto nos preparávamos para sair, o padre se ofereceu para ficar lá em vigília com as mulheres e as crianças, rezando para termos sucesso nas buscas. Apesar de ter ficado incomodado, eu não me opus. Apenas sugeri ao seu Antônio
que ficasse com mais um homem armado de guarda perto da igreja, para assim evitar qualquer imprevisto. Eles consentiram e assim seguimos em direção à igrejinha abandonada. No meu grupo, era apenas eu e o capitão César, que tínhamos armas. O resto dos homens estavam apenas com facões. Já bem perto de lá, ouvimos no meio do mato barulhos de galhos se mexendo, ruídos de mato tipo rastejo de cobra, só que mais alto. Nós diminuímos o passo e fomos bem devagar em direção ao barulho. De repente tudo ficou em silêncio. Paramos também para observar e procurar algo, pois alguma coisa estava ali. O barulho parou muito abruptamente. À nossa frente, apenas algumas touceiras de mato amassado e uma árvore grande. Só conseguimos ver o que a luz dos 2 lampiões a gás eram capazes de mostrar. Eu e o César já estávamos com as armas em punho quando aquele ser demoníaco apareceu de novo, Pedrinho. Ele pulou em cima da árvore bem na nossa frente, só que ele não parecia calculista como antes. Dessa vez, ele estava urrando alto, mostrando uma fileira de dentes pontiagudos e babando. Ele tinha sangue pingando daquela fuça comprida, mas para o azar dele, eu também estava diferente. Sendo que dessa vez, eu sentei-lhe o dedo. O César também fez a mesma coisa. Acho que demos para mais de 10 tiros naquele bicho. Enquanto aquela fera arriava nas balas, ela começou a ficar desfigurada, começou a diminuir de tamanho e a gritar como um homem. Mas ainda não dava para enxergar os detalhes, pois mantínhamos uma certa distância por precaução. Assim que aquilo caiu de vez no chão, só se ouviram uns poucos gemidos abafados. Chegamos mais perto e, para nossa surpresa, quando colocamos um lampião perto daquela coisa, vimos que aquele monstro era o miserável do Teodoro. Aquele maldito ainda tentou dizer alguma coisa antes de voltar para o inferno de onde deve ter saído. Eu lembro que ele disse: "Tem mais." Mas a gente estava tão eufórico com aquilo que nem demos muita atenção, apenas seguimos vasculhando o local para ver se ainda tinha alguém vivo por ali. Mas não, infelizmente só encontramos os corpos. Em um barranco perto da árvore de onde ele saltou, tinha uma espécie de toca, onde estavam Toni, Bastião e a dona Luísa, além de outros 4 corpos de moradores da região. Aquilo foi indescritível. Muitas pessoas da colônia se mudaram para a cidade depois disso. A usina faliu e ninguém mais queria ficar por ali. Foram 2 anos de declínio total da região. Nós também nos mudamos. Realmente foi uma coisa que não dá para escrever em palavras, Pedrinho. Foi muito sinistro. Você deve estar se perguntando sobre a mancha na camisa do padre, não é, meu filho? Pois bem, uma semana depois do ocorrido, logo após a missa de 7º dia dos meus amigos, eu estava fumando um palheiro perto da porta dos fundos da igreja. Eu estava esperando o padre Aguinaldo sair. A casa dele era bem ali ao lado. Assim que ele saiu, eu perguntei sobre a mancha e fui além. Eu disse que o enviado do capeta tinha me dito: "Tem mais." Ele disse antes de morrer. Ele ficou claramente incomodado com o que eu havia dito a ele. "Seu Agenor, que desconfiança é essa? O que está passando pela sua cabeça? Suspeitar de um representante de Deus é pecado, homem. Não que lhe deva satisfação, mas pode se aquietar. Naquele dia, eu fui rezar a missa na capela da fazenda Santa Clara, nossos vizinhos. Na hora da comunhão, eu acabei me atrapalhando e derramei a taça de vinho na batina. Só isso. Passar bem, seu Agenor. E mais uma coisa, se o tem mais quer dizer que tem outro monstro, ele ainda está por aí, e não sou eu."
Meu neto, ele me disse isso e foi virando as costas em direção à sua casa. Mas, vô, o senhor foi na fazenda Santa Clara perguntar se ele realmente estava fazendo a missa naquele dia, né? O senhor foi, não foi? Quando meu avô já ia começar a me responder, a luz voltou naquele exato momento. Então ele me disse: foi, meu filho, fui sim. Mas essa história vai ficar para um outro dia.